Boa tarde, boa Nossa. noite, né? Ô, louco, Bia, não precisa ficar gritando, não. Não, eu errei. Boa noite. Desculpa, Aí, tá eu vendo? gritei? Fica confundindo a gente. Eu gritei? Cada hora é uma saudação diferente. Daqui a Ai, pouco Zé, vai vai de ser novo, boa vai lá. madrugada. Ai, Boa Zé. madrugada. Vamos começar de novo, vai. Boa noite. Boa noite! Assim que a Bia falou. É, Tem que estar. Nossa, bem animado. Mas tem que estar animado, né, Bia? Porque a Filó fica desanimando a gente com as faltas dela. minha filó tá A doentinha. Filó precisa tomar uns verdade. energéticos. Uns A filó energéticos. tá... Olhem pela filó, Olha gente. quem tá aqui hoje, o Isaías. Que saudade, Então, Isaías será o fim, sumiu. Nossa, o Isaías estava sumido. E ele foi Sim. o primeiro hoje a dar um oi. Oh. Olha quem tá aqui também, a Esther Dara. Vai mandando um beijo aí. Pietra. Isso, vai mandando um beijo aí a Júlia. Um beijo, Beijo Júlia. para todas essas meninas bonitas. Vamos dar um beijo geral? A Bruna. Beijo A pra Bruna, um beijo pra Bruna lá das Icarapabas. Não, Ela a é da Bruna Bahia, da Zé. Bahia. Eu confundo, é muita cidade, ô Bia. Sim, Um você beijo. tá internacional. Ah, ó, um beijo pra irmã Andréia, pra Alexia. Essas são das Icarapabas, Essas essas são. Eu Isso. sei. O Davi, a Esther. Um abraço Beijo pro pro Davizão, Davi, beijo Esther. para a Esther. O Gui, que tá aqui com a Um gente. Guizão. Guizão, um abraço pro Guizão. Eu gosto Gente boa. muito do Gui. De Guizão, Oh. mergulhador. Um beijo pro Heitor Oliveira. Um beijo pro Um Heitor. abraço pro Heitor. Tadinho, manda um beijo pro Heitor. Não. Um abraço pro Heitor, Eu não. mantei. Não, não Muito mando, bem, não. Bia. Que bom que você está aqui conectado conosco. Compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ouvir a história do Charles. Hoje, que capítulo que a gente vai estudar, Zé? O capítulo 1412. 1412, pelas minhas cartas. Gente, Capítulo. eu não sei por que eu ainda pergunto. 1412, eu acho. Vai, Bia, eu vou É, perguntar para É Bia. o capítulo 4. O capítulo 4 da história de Charles Studd. A gente está quase chegando ao Tem final. quantos, Jair? Não vou contar. Ih, Tá Zé, vendo? deve... 1400 e Vou pouco. ficar do lado Eu do Zé, falei. hein? Ô, Bia, É 4 de Mas 250. nós estamos terminando, tá? ô, Estamos Bia, eu terminando. ouvi falar que o pedreiro não pode ir na praia. Por quê? É complicado essas conversas que a Ai, gente escuta. gente, Dona Eda agora. fica até me olhando com cara de reprovação. Deixa Mas eu ver fico qual. preocupado. Bom, as duas últimas foram a O do, pedreiro não a do pode. remédio. Por que, que o pedreiro não pode O ir na pedreiro não pode ir na praia. Eu li isso daí. Por Não quê? sei se é verdade. Eu Por fiquei que com que dó o dos pedreiros. Por que, que o pedreiro não pode O ir na pedreiro praia? tem direito de ir na praia, porque eu ouvi que eles veem muita areia, muita água e pensam que vão trazer o cimento para eles trabalhar. Ai, Coitados. Essa não foi boa, não. Não pode. Isso é piada maldosa. Essa foi feia, Pensam viu? que vão trazer um cimento para eles Ô, trabalhar. Bia, vamos dar uma risadinha pra ele não ficar sem graça. Ô, Bia, mas o que seria de nós se não fosse os pedreiros? Quem seria de nós se Que não fosse os engraçado. pedreiros? Ô, Zé, tá bom, vamos lá Você então. sabe fazer construção? Chega de falar de pedreiro. Eu sei. Ô, eu sei. Zé, quem chegou aqui também foi o Heitor Machado. Um beijo, Heitor. Beijo, Um Heitor. abraço pro Heitor. E a Duda, um beijo, Duda. Ah, Duda tá aqui Ô, sempre. Duda. Beijo, Duda. Um beijo pra Duda, você. um abraço, um beijo. Vamos começar então, vamos louvar a Sim. nosso Deus, porque a piada do Zé não foi muito Hoje boa. Hoje você então, é muito Não, mas tem gostado. fundamento, tem fundamento. tem fundamento, isso sim. Vamos lá? Oh, claro. A cada momento andando na presença de Jesus. Vai lá, Zé, canta bonito, hein? Sem a nota eu não canto mais nada. Eu resolvi, agora eu vou bater o pé. Essa tem que andar pro lado. É remédio, é Ô, Zé, remédio. depois te ensino umas piadas legais aqui da Bahia. Obrigada, Bruna, a gente Ô, agradece. Bruna, você Muito bem. também ficou decepcionada com as minha piada do pedreiro? Ô, louco, Bruna. Um beijo Essa pra é Maria. boa. Ó, manda um beijo pra Maria Carolina. Maria Beijo pra Carolina. Maria Carolina. Agora eu tenho vontade de comer Maria Carolina. Não tem um doce que chama Maria Carolina? Ah, cada momento. Ana Carolina. Andando na presença de Jesus. Uma coisa Carolina. A cada momento, andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar,
desafinar. É Fá. Tá vendo? Olha quem tá aqui também hoje, Zé. Se segura. Quem tá... Esther Mourão. Nossa, que milagre. Esther Mourão e o Serafim na mesma live. Saudade da Esther, né? Um beijo, Nossa, ô, Esther. Esther, manda uma foto aí que eu não lembro mais da sua aparência. Se você tem cabelo... Nossa, Zé. Será que ela tem Não. cabelo comprido, cabelo curto? Olha só, a é Esther- loira, se é morena? A Esther Dara falou pra eu dar aula do picolé roubado. A tia Erika já deu essa aula esse ano lá no Picolé colégio. roubado? É uma história bem Que interessante. isso, gente? Não ouvi falar Chama. nisso. É, é da PEC. Chama o picolé roubado. É uma Essa história eu não muito tava bonita. também não, Nossa, Bia. eu fiquei curiosa. Aí foi contada na classe da terceira idade. Para as crianças não foi contado Ai, não, Bia. Zé. Zé, eu contei lá na escola no começo do ano, É. presencial. Então, quem sabe, né? O ano que vem a gente não sabe como vai ficar e a gente pode contar. Sim. Tá bom? A história do picolé roubado. Deixa eu ver Quantos quem mais. mil capítulos tem essa história? Só um. Só um? Só Porque o um. picolé foi É. Antes que roubado o e picolé acabou. derreta, ela tem que terminar a história. Senão o picolé derrete. é só um, ô. mas eu consegui contar em 2 dias. Tá Ai, bom? ela sempre dá. Isso foi um milagre Olha quem tá excepcional, aqui Bia. também. Olha quem tá aqui Como também. que ela A dona conseguiu? Consolação. Ah, Dona Consolação, eu gosto da Dona Consolação. Ela Manda um tem que abraço trazer pra uma dona sopa. Traz uma sopa pra nós. Ai, Ah, tá Dona Consolação, chovendo hoje. traz. Sopa, Vai Dona dar Consolação. Faz certinho a tempo sopa. que a senhora não traz sopa. Tá precisando fazer sopa. Bom, Pode ficar com preguiça. vamos lá, Nossa, né? Nós estamos no culto infantil, a gente veio aqui para louvar o Senhor, aprender a sua palavra, não é verdade, crianças? Sim. Sim, fica Amém. com conversa fiada aí, Isso, Bia. então, como nós estamos estudando uma história missionária, nós vamos cantar aquela música que a gente cantou terça de novo, tá? Terça passada. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Onde que eu vou contar, Bia? Na Em todo escola, lugar. em minha casa, onde quer que eu andar, para falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está... Voltando. Vai lá, completa, Zé. Não posso perder... Tempo. Isso! Ser um missionário de Deus, um emissário, para levar aos outros Jesus. A gente precisa levar as pessoas, né, Jesus às outras pessoas. Olha quem tá aqui também, Zé, a sua fã. Qual delas? Qual delas? Ai, qual delas? A Eu Laísa. quero saber qual delas. Um Tem beijo, um Laísa. histórico grande. Um beijo pra Laísa. Essa é a presidente do Oi, Lala. futuro. É a presidente. Respeita a presidente. Então manda um beijo pra Lala. Beijo para Dona Lala. Isso, vamos lá então. Vamos contar aos outros que Jesus. Que tom que é, Zé? Ré. Não, Remédio. não, nem ré médio, nem ré maior, nem ré menor. Dó. Gente do É céu. Também não é dó. Não tem nenhuma música que começa com dó. Eu tô indignado com esse Claro, negócio tem. do dó. Claro que tem. Em dó, missão de amor. A gente canta missão de amor. Ah, não sei não. Acho que tá enganado isso aí. Deve ser dó médio. Dó médio. Vamos lá. Dó maior ou menor? Vou contar aos outros que Jesus Dois. é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar aos outros Jesus. Eu errei. Você me corrigiu falando que não é mostrar, é levar, e aí você cantou errado também. Tá vendo? Pra levar aos outros Jesus. Pra levar aos outros Precisa de mais Jesus. ensaio, Bia. Mais ensaio. Eu me corrigi mais uma vez. Presidente Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, ou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar aos outros
essa seja a sua oração, ser um missionário de Deus, um emissário para levar aos outros Jesus. Vamos sem mais conversas, vamos direto para a nossa história, capítulo Você 5. viu? Sem mais. Tá vendo? Mas é direto pra você. Cadê o Davidinho? Capítulo 5. Davidinho. Não, aí ó, eu já tô até mudando de capítulo. Capítulo 4, já tô lendo. Ai, ai. Davi- Aqui é domingo, Zé. Davizinho não veio Capítulo hoje. Vamos lá, pergunta. Não, o da vizinha O domingo. meu book também não veio. Nem Seu- meu próprio. Nada. Ai, Nada veio. misericórdia, gente. Alguém tem um papel amarelo aí pra dar pro Zé? Eu nunca ganhei papel amarelo na minha vida. Eu tenho Então, vamos lá. essa honra. Ele não se chega. Essa honra eu Vou dar pra tenho. Bia própria lição aí. Nunca ganhei Nossa. papel amarelo. Pronto, vou até pôr Será na a casinha da primeira Bia. vez. Alguém, por Zé. favor, pede pra dona... Pede pra dona Sharon pegar um papel amarelo e já deixar aí assim, ó, nos comentários, tá? Com o nome do Zé. Zé de Ninguém Freitas. sabe o nome dele. É. Não é Zé de Freitas, não. Pode, e pode colocar o Zé lá no... Sei lá que classe que o Zé é. Talvez seja lá do... Deixa eu Eu não tô ficar gostando dessa brincadeira, não. Eu acho que ele é do... Deixa isso pra lá. Eu viu? acho que ele é do 4º ano, da classe do Isaías. Não sou dessa classe, não. Não? Não. Eu sou de todas. Todas as Todas classes. as classes. Então eu já Ai, sou ai. formado. Eu já fui formado em todas as classes. Ele não sai da escola, sempre Zé. voltando. Sabe que você tem um convite muito especial? Você e a Bia e a Filó também. Festa, É o festa, quê? festa. A dona Sharon, que é a coordenadora aí do Colégio Batista, a coordenadora da turma da tarde, ela convidou você, a Bia, ou você e a Filó, para irem na escola o ano que vem, lá de verdade, na hora do culto presencial. E aí, vocês topam? É claro Ó. que sim. Quanto que ela vai pagar pra nós? Pagar, Nosso Zé. cachê. Pagar Porque quê? agora eu trabalho com cachê. Não, Zé. para a obra de Deus você não tem que cobrar nada. E a Ana Maria Braga quer me contratar. Você tem que... Eu vou ser contratado Certo. pela Ana Maria Braga. Então, crianças, vamos para a história. Eu vou falar com a dona Sharon Stones. Essa Pera aí, história ó, não é Sharon de Stones, é Sharon Rose. a dona Sharon Roses. Pessoal, Eu vou falar. vamos lá, ó. Na hora que a gente começar a aula, não tem mais comentário aí no chat, a não ser que seja para responder alguma pergunta, tá? Então, sem comentários aí, olha lá, as crianças estão falando, Zé, cobrar, que isso? Olha lá, tá vendo? Não pode, né? Tem que... Olha lá, ninguém Tava vai pagar, brincando, não. tava Ninguém brincando, vai te pessoal. apoiar, Zé. Tava KKK brincando. ali, ó, já Tava falaram brincando. KKK. Vamos pra aula. Agora eu quero Vamos saber pra da aula. quarta aula, quarta lição. Isso. Na semana passada, nós vimos que o Charles, ele foi para qual país? Inglaterra. Que Inglaterra, ele morava na Ele Inglaterra. foi pra China. Ele foi para a China, muito bem. E por isso que ele se vestiu de chinês, para que ele não espantasse, né, os chineses de ficarem perto dele. Depois de um tempo trabalhando lá na China, vida muito difícil, complicada, Deus o abençoou com uma esposa. Deus abençoou então com uma esposa. Quem lembra o nome da esposa do Charles? Ih, A esposa. Priscila. Ele se casou. Eu fiz essa pergunta lá eu dei um teste essa semana lá na escola sobre os 3 capítulos do Charles Studs e tinha essa pergunta lá. Então ele se casou com a dona Priscila. Os dois aqui, olha, fizeram até uma faixa escrita Unidos para lutar para Jesus. E eles então combinaram, né? E ali fizeram um acordo em oração que um nunca ia atrapalhar o outro de servir a Deus, mas que eles juntos iriam servir ao Senhor. E fizeram isso por toda a sua vida. Amém? Amém. Muito bem. Aí eles começaram, então, a trabalhar bastante, trabalharam com o senhor Fan, aquele senhor que foi preso e mesmo da cadeia pregou o evangelho. E depois eles foram para uma cidade bem pequenininha, onde eles não foram bem recebidos. Você sabia que os missionários estrangeiros, eles eram chamados por um nome muito feio pelos chineses? Sabe como que os chineses chamavam eles? como? Eu nem gosto desse nome. Eu acho feio. Chamavam eles de demônios brancos. Muito Nossa, feio. por quê? Porque eles culpavam os missionários por coisas que, na verdade, são parte da vida e algumas coisas que são parte do pecado, né? Ah, sim.
E eles culpavam os missionários por aquilo. Porém, Deus abençoou tanto, por isso que a gente tem que orar pelos missionários. Domingo na igreja, meu pastor pregou que a gente deve orar para que Deus abra as portas do evangelho para que os missionários possam pregar o evangelho. Você lembra, Zé, da pregação do pastor Sim, Wagner? muito bom. Você muito lembra, bom. Bia? Sim, eu lembro. Isso, o pastor deu uma lista de várias coisas como nós devemos orar pelos missionários. Então, crianças, atenção. Uma das coisas que você precisa orar pelos missionários é que eles tenham proteção de Deus e também para que Deus abra as portas para que eles possam pregar o evangelho. Depois de muita resistência nessa cidade, o Charles e a Priscila conseguiram falar de Jesus e ganharam mais de 800 pessoas para Cristo. Amém? Amém. Mais de 800 almas para Jesus. E, além de pregação, eles cuidavam dos doentes e das pessoas que, infelizmente, eram viciados, né? Eram dependentes químicos, eram viciados em drogas. Então, eles também cuidavam e ajudavam o restabelecimento dessas pessoas. E eles, então, trabalharam, sem parar, arduamente por 10 anos na China. Lá na China, nasceram 5 filhos. Um dos filhos, que era um menino, infelizmente, ele morreu, né? Foi para o céu antes mesmo de crescer um pouquinho, né? Foi logo que nasceu, ele morreu. Mas eles tiveram 4 filhas e por 10 anos eles trabalharam sem parar, sem ter férias, sem ter finais de semana, o tempo todo. E isso desgastou muito a saúde do Charles, desgastou bastante a saúde da Priscila. E lembrando que lá na China não se tem uma alimentação muito boa. Lembra, Bia? O que eles comiam a maior parte do tempo? Arroz. Isso! O Zé quase respondeu primeiro que você. Eu Você lembrei gosta de assim. arroz, Zé? Eu gosto. Eu gosto de arroz com feijão. Não é? Eu gosto. E Também. você, Bia? Você gosta só de arroz ou arroz com feijão? Eu gosto de tudo. Se tiver arroz, eu tô comendo. Se tiver arroz e feijão, eu como também. Prego. Então, mas lá, basicamente, a comida era só arroz. E arroz, ele não tem tantas vitaminas que a gente necessita. Então, a alimentação era um pouco precária. E isso deixou, com todo o trabalho, com todos os desgastes, eles acabaram ficando doentes. E eles tiveram que tomar uma decisão. Qual será que foi essa decisão, hein? O que vocês acham? Tô pensando. Eu não Como lembro, não sei. Eles decidiram, claro que eles oraram e tiveram paz de Deus, que era um momento propício para eles voltarem para a Inglaterra, tanto para se tratarem, como também para que a mãe do Charles, né, a senhora Stud, pudesse conhecer as suas 4 netas e inclusive conhecer a esposa do Charles, porque ela não conhecia. Então, eles fizeram uma viagem muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eles saíram, então, da cidadezinha, tiveram que ir até Xangai. E para fazer essa viagem com 4 meninas pequenas, né? Foi muito complicado, porque não tinha carro naquela época, não tinha um automóvel, né? Não tinha ônibus. Eles tiveram que ir em cima de mulas. De mulas. E no tempo que precisava dormir, dormia em cima de caixotes. Então não foi nada fácil, foi bem desgastante. Quando chegou em Xangai, eles embarcaram num navio que ia para a Inglaterra, então meses de viagem. Não foi fácil, né? Mas as meninas se divertiram muito no navio. E elas achavam esquisito, porque os músicos que tocavam no navio, Bia, tinha músico no navio. Que legal! Tinha muito. E os músicos, eles tocavam só música instrumental e elas queriam que eles cantassem hinos, né? Hinos cristãos e falassem de Jesus. E é claro que eles não falavam, né? As meninas nunca tinham tido contato com estrangeiros, né? A não ser o pai e a mãe. Todas as pessoas, para elas, elas tinham contato só com chineses. Elas nunca tinham visto, sem seu pai e a mãe missionários, outros, né? Ingleses, outros americanos, nada disso. Bom, depois de uma grande viagem, cansativa de viagem, eles finalmente chegaram na Inglaterra e foram direto para a casa da vovó, né? Da vovó Stud, da mãe do Charles. E lá eles vão ficar agora por algum tempo, talvez por até alguns anos, para que eles pudessem se recuperar. Logo, com certeza, né, o senhor Charles, a dona Priscila, tiveram um tratamento, acolhimento médico ali, tiveram que tomar algumas vitaminas e logo eles foram se recuperando.
quando o Sr. Charles estava bem recuperado, recebendo, redobrando suas forças, o que vocês acham que ele fez? Voltou. Voltou para onde? Voltou pra obra. Voltou para a China? Sim. Será que ele voltou para a China? Não sei. Não, Será que ele acabou não a voltou. aula? Não, ele não voltou ainda. Você acha que ia acabar a aula tão rápido? Mas quando fala assim, sim, que você quer saber agora, daí na próxima aula. Eu vou mais um pouquinho, tá, Zé? Pode ir mais um que tá pouquinho. cedo. Vai Prega, firme. dona Vai Érica, firme que prega. tá cedo. E então eles não tinham condições de voltar para a China ainda, porque a dona Priscila não tinha mais condição física de voltar para a China. Ela não tinha mais saúde para voltar para a China. Mas é claro que a gente não precisa ser missionário só na China, não é? Que a gente acabou de cantar. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, para falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Claro que o Sr. Charles falava de Cristo onde ele estava. Ele não esperava voltar, né, para a China para poder falar de Jesus. Então, logo, ele começou a visitar várias igrejas, foi convidado para várias cidades e foi pregando o evangelho. Até que Deus o chamou para ir aos Estados Unidos. Olha só, para os Estados Unidos ele foi sozinho, a família ainda ficou lá, porque as meninas tiveram que entrar para a escola, né, na escola. A Priscila ainda estava se recuperando. Então ele ficou alguns meses nos Estados Unidos, ajudando o seu irmão mais novo, Kingston. Ele tinha começado como se fosse um seminário bíblico para treinar missionários, um trabalho voluntário que ajudava a chamar jovens, né, missionários para ir para o mundo pregar a palavra de Deus. E é claro que o Charles foi lá ensinar, pregar, animar esses jovens, recrutar jovens para a obra missionária. Ele ficou alguns meses nos Estados Unidos, a Priscila ficou lá na Inglaterra, cuidando das crianças. Você está vendo como a vida de missionários não é fácil? Você acha que é gostoso um pai de família deixar sua esposa, suas filhas e ir para outro país para pregar a palavra de Deus? Porque ele não foi para os Estados Unidos para passear, ele foi, para pregar, treinar jovens, chamar pessoas para a obra missionária. Você viu como também nós devemos orar pelas famílias, pela família do missionário? Não deve ter sido fácil para as meninas ficarem sem seus pais, né? Sem seu pai. A mãe estava lá. E nem para sua esposa ficar sem seu marido, não é, Zé? É verdade. Mas a gente deve orar que Deus abençoe. A gente também, domingo, na nossa igreja, nós nos lembramos de alguns missionários que trabalham nas tribos indígenas e nas tribos indígenas não há escola para seus filhos. Então, quando os filhos chegam na idade de ir principalmente para o 6º ano, eles precisam deixar os filhos na escola dos filhos dos missionários e irem para a tribo. Imagina você, criança, vocês que estão no 5º ano aí, a Esther, a Júlia, o Isaías está no 4º, ou mesmo a Esther Mourão que está no 6º, a Lala que está no 7º. Imagina você tendo que ficar sem o seu pai, sem a sua mãe, sem seus irmãos, morando num lugar, numa cidade, e seus pais em outro estado, em outro lugar bem longe, numa tribo, que precisa pegar barco, andar de horas. Imagina como ficaria o seu coração estando num lugar e seus pais em outro. Tá vendo? Por isso nós devemos orar pelos missionários, pelo sacrifício que eles fazem, que Deus conforte o coração e dê forças para eles, não é verdade? Sim. Bom, depois desse tempo que eles recuperaram as forças, o Sr. Charles viajou pelos Estados Unidos pregando a palavra de Deus. Deus mostrou um novo trabalho para eles. Bia, você acha que... Bom, já falei que era novo, então não era a China, né? Sim. Vamos lá, Bia, vou te dar uma dica. Vamos ver se você vai acertar. Ai. Ele foi ser pastor de uma igreja num país onde, na história da Amy Carmichael, era o país onde a Amy Carmichael trabalhava. Vamos ver se vai lembrar. Índia? Na Índia, palmas pra Bia, ela lembrou. Tudo bem. Gente, ele foi Tudo pra bem. Índia. Ele sozinho não. Ele, Sim, a a família. Priscila e as 4 filhas embarcaram aí agora para a Índia, para o sul da Índia. Só que lá ele não foi para ser um missionário, para começar igrejas, ele já foi para ser um pastor de uma igreja, que era uma igreja de ingleses,
que tinham soldados, funcionários do governo, outros trabalhadores e, claro, indianos que se convertiam. E ele e a sua família ficaram na Índia por 6 anos. Eles foram no ano de 1900 e ficaram até 1906 lá. Sabe por que eles foram para a Índia? Claro que foi porque Deus chamou, né? Mas 2 razões fizeram que o coração do Charles pulasse pela Índia. Sabe quais? Vocês nem vão adivinhar. Eu não. Quando o pai do Charles era vivo, o senhor Sturge, quando ele era vivo, olha só que interessante. E lembra, ele era um homem muito rico. Ele tinha uma fazenda na Índia, no sul da Índia. Só que quando o senhor Sturge ficou lá nessa fazenda, ele não era um crente. Ele era só um homem de negócios. E o último desejo dele, antes dele morrer, foi que um dos seus filhos, podia ser o Charles, ou o George, ou o Kingston, que um dos seus filhos voltasse para a Índia, agora não como fazendeiro, mas como um pregador do evangelho. Olha que bonito, não é? Sim, muito bonito. Foi o último desejo do seu pai. Como o Kingston estava nos Estados Unidos, também trabalhando lá. O George também era um homem de Deus, mas ele mexia com os negócios da família. Ele até estava também morando lá na Índia, mas não era um missionário. Quem é que foi, então, cumprir a última vontade do seu pai? O Charles. O Charles, então, foi para a Índia e por 6 anos pregou o evangelho tanto para os ingleses que moravam lá, quanto para os indianos aqui, que a gente até já estudou, como que é um povo tão sofrido, né, com a idolatria, com a cegueira espiritual. Lá na Índia, tinha um senhor que já há 23 anos conhecia o evangelho, mas estava afastado de Deus, né? Na verdade, ele só conhecia Deus de ouvir falar, ele nunca tinha recebido Jesus como seu salvador. Você sabia, Zé, que muita gente está na igreja, mas às vezes não conhece Jesus como seu salvador? É uma tristeza. É uma tristeza mesmo. É bem mesmo uma tristeza. Sabe por que é uma tristeza? Porque tem gente que está na igreja e pensa que a igreja vai salvar a alma dela. É isso, Bia? É a igreja que salva a alma das pessoas? Não. Tem gente que acha, nem vai na igreja, mas manda o seu dinheiro para a igreja e acha que mandando o dinheiro para a igreja vai ser salvo. Mandar o dinheiro para a igreja salva as pessoas? Não. Tá. Tem gente que vai à igreja e pede para o pastor para ser batizado e acha que o batismo vai salvar a pessoa. É assim que a gente é salvo? Não. Mais uma. Tem gente que tem Bíblia em casa e deixa ela bonita, aberta lá na estante, lá no Salmo 121, assim, geralmente, né? Fica até com poeira. Fica até com poeira. E acha que aquela Bíblia vai salvar a casa inteira. A Bíblia pode salvar a casa inteira, desde que a pessoa leia e obedeça o que está nela, né? Obedeça, receba Jesus, obedeça ou aceite a oferta de Deus, né? Pela salvação. Nós já sabemos que nós somos pecadores e somos afastados de Deus. E a única maneira, Romanos capítulo 5 fala que só existe um nome pelo qual nós devemos ser salvos. E esse nome não é Igreja Batista, não é o nome do seu pai, não é o nome da sua mãe, não é o nome do Papa, não é o nome do padre, não é o nome do pastor, não é o nome do santo. Que nome é esse? É o nome de Jesus Cristo, porque ele foi o único que morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então a Bíblia fala assim, vamos falar, Zé? Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Então, você tem que pedir com a sua boca, crer no seu coração, confessar com a sua boca o nome de Jesus e a Bíblia garante, você será salvo. A Bíblia não fala que é para você ser batizado para ser salvo e todas as outras coisas que eu falei. O batismo é uma bênção e ele mostra para as pessoas que eu morri para o mundo, ressuscitei com Cristo, mas ele não salva ninguém. É Jesus, o único nome. E esse homem aqui, lá na Índia, ele conhecia sobre Jesus, ele tinha uma Bíblia na casa dele, ele tinha frequentado a igreja há muitos anos.
Mas foi através do seu filhinho que recebeu Jesus lá na igreja do Charles, e o seu filhinho insistentemente começou a convidar o seu pai, que seu pai decidiu ouvir uma das pregações. E uma vez que ele ouviu a palavra do Senhor, Deus tocou no coração dele e ele realmente, verdadeiramente se converteu. E quando esse homem, que era um oficial do governo, ele se converteu e ele mudou o seu jeito de ser, ele parou de xingar os seus funcionários, ele parou de falar palavrão, ele parou de fazer falcatruas. Todas as pessoas ao redor falaram: o que aconteceu com o nosso chefe? Tá vendo como é importante você dar um bom testemunho? O testemunho também fala daquilo que você crê. Amém? Amém. Se você é salvo e não obedece seus pais, é péssimo aluno, dá trabalho na escola, fala palavrão, que testemunho cristão que você vai dar? Não é? A gente precisa ser cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Isso, Zé, muito bem. Um pequeno Cristo. Você tem que ser como Cristo. Ai, tia Erika, é muito difícil, porque Cristo era perfeito. Sim, Cristo é perfeito. Mas a gente precisa fazer o máximo, se esforçar sempre, todos os dias, para que o mais possível a gente seja parecido com Jesus. E a gente só vai ser parecido com Jesus se a gente praticar o que está na palavra de Deus. Amém? Amém. Não adianta só ler, né, Zé? Tem que Não, ler e Obedecer. praticar e obedecer. Muito bem. Os dois estão de parabéns aqui agora, viu? Estão bem comportados. Né? Dá parabéns para eles, tá, crianças? Depois, que agora eles estão bem comportados, tá vendo? É assim que tem que ser. Na hora da lição, ficar bem comportados. Bom, o Charles, então, e toda a sua família ficou na Índia por 6 anos. Na Índia, foi um momento muito difícil para a saúde do Charles de novo. Sabe por quê? Porque o Charles começou a ter asma. Sabe o que é asma? É um problema respiratório, É um né? problema respiratório. A pessoa perde a respiração, né? Ela tem dificuldade de respirar. E à noite, sabe quantas horas ele conseguia dormir, Zé? Quantas? Só 2 horas por noite ele conseguia dormir, porque ele tinha tanto ataque de asma e ele ficava tentando respirar, e ele só conseguia dormir por volta das 2 da manhã até 4 horas da manhã, só esse horário. O resto ele tossia muito e tinha muita dificuldade para respirar. Então, novamente, ele ia ter que voltar para a Inglaterra para que pudesse tratar essa asma. Mas ele teve momentos muito alegres na Índia. Sabe um dos momentos mais alegres para ele que foi na Índia? Além da conversão de várias pessoas, a conversão das suas 4 filhas. As 4 filhas do Charles e da Priscila receberam o Senhor Jesus Cristo durante o trabalho na Índia. Com quantos aninhos? Ah, Bia, boa pergunta. A história aqui não conta. Mas provavelmente era assim, entre 10 e os anos da adolescência. 14 anos, igual a senhora. Oh, obrigada por ter lembrado, viu, Bia? Sim, eu tinha esquecido já. Ai, eu nem falei nada tinha que você ia esquecido falar. já. Tava esperando. A história só conta que elas se converteram e Deus foi tão maravilhoso que abençoou que pessoas, amigos do Charles, né, na Inglaterra, pagassem para elas irem estudar na Inglaterra e na Suíça. Então, algumas foram para colégios, como chama o colégio que é o dia todo? É interno, né? Que as pessoas mora moram. lá, Isso. Elas foram para colégios internos, tanto na Inglaterra como na Suíça, todos financiados por amigos da família, né? Que viram nelas, então, garotas de Deus, com bom testemunho e com vontade de estudar. Então, o Charles ficou bem feliz que as suas filhas foram salvas e também que agora elas estavam estudando em bons colégios. E eles voltaram para a Inglaterra, para que o Charles pudesse cuidar dessa asma que estava muito, muito terrível. Ele podia a qualquer momento ter uma parada respiratória à noite e falecer, né? Claro que ele iria para a glória, mas ele foi se cuidar. Quando ele estava na Inglaterra, se cuidando da saúde, vocês acham que ele ficava quieto, sem fazer nada? Não. Duvido. Não, ele não ficava, não. O Certeza. Charles, você se lembra que no começo, do capítulo 1 ou 2, eu disse que o dia mais feliz da vida dele não foi o dia que ele levantou o troféu de campeão do cricket, mas foi o dia que ele ganhou uma alma para Cristo. Uma alma para Cristo. Então, assim, o prazer, a alegria do Charles era poder pregar a palavra de Deus. E ele, então, Zé, foi lá na cidade que você gosta, lá em Liverpool. Sim.
E ele estava lá pregando a palavra de Deus. De repente, ele passou num lugar e ele viu essa placa. Cadê? Qual? Essa aqui, você tá lendo aí? Eu não, tô vendo nada. Você não tá vendo nada? Então vou ler para você. Tá escrito assim, ó. Canibais querem missionários. Será que os canibais queriam comer os missionários? De Olha- novo esses canibais, já teve canibal já na nossa história. Toda história nossa tem canibal, Zé. Não, o que é isso? Só teve uma, só a do John Eu já Payton. fico com medo, já. Você já tá escondendo, Zé. Volta. Ai, ai. Olha a cara do Charles quando ele viu essa placa. Ele passando em Liverpool, ele estava lá numa das igrejas, ele passando na frente de uma agência missionária, ele viu essa placa, canibais querem missionários. E ele ficou muito intrigado. E parece que ela foi mal escrita, né? Porque tá falando canibais querem missionários. Será que ele estava querendo dizer essa placa que os canibais queriam missionários para comer? Não, não era nada disso. Canibais, eram povos, né? Já expliquei aqui que eram os canibais. O Zé se escondeu, mas ele já voltou, né, Zé? Sim. Tá aqui curioso, Vamos prestando ver. atenção. Canibais são povos muitas vezes não civilizados, né? Então, que moram longe da civilização e que, infelizmente, por causa da cegueira espiritual, por causa da sua vida totalmente nas trevas do pecado, escravizados por Satanás e pelo pecado, eles acabam comendo seus inimigos, achando que comendo o inimigo eles vão receber a força do inimigo para eles. E a gente sabe que isso é tudo mentira. E é obra de Satanás, obra das trevas mesmo, né? Da escuridão do pecado. Mas o Charles viu essa placa e ele entrou. Era uma agência missionária, ele quis saber o que era. E o missionário que estava lá dentro tinha acabado de vir da África. E ele dizia assim, olha, eu venho... Quem já me ouviu contando da Maria Slessor, a história do Corre Má, Corre, vai se lembrar que ela também trabalhou lá no centro da África, no coração da África. Ela trabalhou principalmente na Nigéria, num lugar onde ninguém nunca tinha entrado para levar o evangelho. Era um lugar parecido aqui com o que a Maria trabalhou, que é uma outra história. No coração da África, esse missionário disse assim, olha, nesse lugar foram exploradores de madeira, foram exploradores de riqueza, foram comerciantes, foram caçadores, foi tudo quanto é tipo de gente. As únicas pessoas que nunca foram lá no coração da selva ali africana são os missionários. Ninguém tem coragem de levar o evangelho para aquelas pessoas que, apesar de serem canibais, são almas perdidas indo para o inferno. Quando Charles escutou isso, era como se Deus estivesse falando para ele, Charles, você tem que ir. Charles, é você que eu quero lá. E o Charles falou, Senhor, como eu vou para a África? Eu tô com asma, eu estou doente. E na mesma hora parece que Deus falou assim para ele, eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus da cura. Eu quero que você vá para a África. E o Charles disse para ele, orou então e disse lá para a missão, eu quero ir. Mas a missão disse assim, você precisa então de uma autorização do seu médico e também de pessoas que vão te ajudar a ir financeiramente. E ele correu então e foi lá para os seus amigos, né? Afinal de contas, ele estava impactado. E o Heitor acabou de perguntar, o que é um canibal? Heitor, canibal é um homem, são homens, canibais são homens que comem outros homens, não porque estão passando fome, tá? Não é por isso, é por causa das trevas do pecado. Eles acham que comendo a pessoa vão pegar o seu poder, e a gente sabe que isso é mentira, não é, Bia? Sim. Sim, é mentira. E eles não comem porque estão com fome, tá? Porque o que mais tem ali na selva são animais que podem ser comidos, né? Mas não é por causa da fome, é por causa das trevas do pecado. Vamos lá, o Charles então tinha que ir em 2 lugares. Primeiro no seu médico, ver se o médico autorizava. Segundo, ele tinha que conseguir pessoas que iriam ajudar a financiar os custos da viagem para a África, certo? Sim. Então ele foi. Ele foi primeiro no seu médico e foi também lá na agência que iria financiar a sua ida para a África. O que vocês acham que o médico falou para ele?
Acho que ele disse que podia. Ele falou que não podia ir, não. Para ele segurar as pontas. O Zé acertou. O médico não autorizou. Disse que com a asma que ele tinha, ele não poderia ir de jeito nenhum. Que chegando na África, um clima diferente, né? Um tempo diferente, sem, ainda mais lá, né? No meio da selva, sem nenhum atendimento médico, ele ia morrer. Sabe o que o Charles respondeu? O quê? Ele disse assim, ó, que nem que fosse para ele entrar na África e já colocar o seu túmulo lá, né? Já morrer e deixar o seu túmulo, mas que pudesse servir de exemplo para os jovens que tinham saúde para ir falar de Jesus para aquelas pessoas. Então ele estava disposto a ir e morrer, mas para que o evangelho pudesse ser levado lá para o coração da África, o centro da África. E aí quando ele chegou com essa resposta ali na agência, olha a cara dos homens aqui, né? Já dá para perceber que eles não quiseram também apoiar o Charles. Eles falaram, não, se seu médico disse isso, nós não podemos te apoiar. E foi quando o Charles falou para ele, não, mas eu estou disposto a ir e até morrer, dar a minha vida, mas para que o evangelho possa entrar naquele lugar. Mas os homens disseram que não. E agora? Como que será que o Charles ia fazer se realmente era a vontade de Deus? Como que ele iria fazer sem a ajuda, sem o apoio da agência missionária para ir para a África? Será que ele vai conseguir ir para a África? Se você quiser saber o fim dessa história, você vai ter que voltar aqui que dia? Sexta que vem. Sexta-feira. Sexta-feira. Que horas? 18 horas. 18 horas. E aí a gente vai para o capítulo número 5. Hoje é sexta-feira 13. Ah, não. Deixa você daí para lá, Eu né? não gosto. Para o crente não tem sexta-feira 13. Isso mesmo. Para o crente hoje é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e cantarei para o seu louvor. Então é sexta-feira 20. A outra sexta é sexta-feira 20. Sexta-feira, dia 20, a gente vai pro capítulo 5. E aí, o que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Ele vai conseguir embarcar para a África sem a ajuda do médico? Sem a ajuda financeira? Imagina quanto custava para pegar um navio da Inglaterra até a África. Muito dinheiro. Precisava de muitas outras coisas envolvidas, né? Será que ele vai conseguir? Sexta-feira, dia 20, próxima sexta, às 18 horas, eu espero você. Mas não esqueça, se você acompanha a gente sempre, no domingo, às 14 horas, que história que a gente está estudando, Bia? 16 horas, não é? Ah, eu falei errado, né? Domingo, 16. Obrigada. Domingo, 16 horas. Qual história a gente está estudando, Bia? A armadura de Deus. A armadura de Deus. A gente vai para a última peça da armadura de Deus, né, Zé? Que isso? Minha cabeça tá ficando assim com os horários, ó. Dona Érica tá me confundindo. A gente vai terminar essa aula fazendo uma pergunta muito importante. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você viu? O Charles estava querendo ir lá para a África para falar de Jesus para as outras pessoas. Você está escutando de Jesus toda semana. Você já recebeu Ele como seu Salvador? Se você morresse hoje, você iria para o céu? Você já confessou Jesus? Se a sua resposta for não, o que você está esperando para fazer isso? Confesse Jesus como seu Salvador, creia no seu coração e a Bíblia te garante, será salvo. Se você já é um salvo, ore para que Deus use sua vida aqui agora e quando você crescer, onde Deus quiser, te levar para ser um missionário de Deus, um emissário, para levar aos outros Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela vida do Charles, que nos inspira, ó Deus, a trabalhar para o Senhor. Como ele não via empecilhos, ó Pai, de fazer a sua vontade. Ajude que cada criança que já é salva, os adultos também, nós aqui, possamos estar sempre animados e dispostos, ó Deus, de fazer a sua obra, de levar aos outros Jesus. Oramos que se alguém não tem Cristo, que hoje possa ser o dia da sua salvação. Obrigada por esse tempo que nós tivemos de estudo. Que o Senhor abençoe cada criança e suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, Amém. pessoal. Amém. Tchau. A gente Tchau, se vê gente. domingo, então. Vamos. Domingo. Que horas? 16 horas. 16 horas. Beijo. 16, Tchau, tchau.